corpo que foi repartido por vós. Por quê? Porque o corpo de Cristo, ele foi moído, ele foi torturado, por causa de quê? Das minhas e das suas transgressões. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos, igreja, que não foi simplesmente uma morte de cruz, teve um preço. Alguém teve que morrer por mim, por você. Alguém teve que comprar, aleluia, o preço da graça e da salvação. Alguém teve que pagar esse preço, e foi Jesus Cristo. E muitas das vezes nós não damos ênfase e não valorizamos o poder da Santa Ceia na minha e na tua vida. Muitas das vezes nós participamos por participar. E a Santa Ceia não é participar só por participar. A Santa Ceia é fundamental na vida de um cristão. Porque nós sabemos que quando Cristo ele é pregado em um madeiro, ele foi massacrado, ele foi torturado, ele foi moído por mim e suas transgressões. O sangue de Jesus, quando foi derramado naquele madeiro, foi para a redenção e para a remissão dos meus e dos seus pecados. Através do sangue de Cristo, nós temos, aleluia, a remissão dos nossos pecados. Foi o Cordeiro, aleluia, que tirou o pecado de todo o mundo. Aleluia. Por isso que a palavra, igreja, vai dizer que a Santa Ceia ela é passado, presente e futuro. Por quê? Passado atrás. Por isso que Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Por quê? Já passou. Nós estamos ceando porque isso é passado. Foi lhe dada uma ordem, e a ordem tem que ser cumprida. Por isso que Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Então isso está no passado. Jesus ele pagou um preço, igreja, por mim e por você. Teve um preço, uma morte de cruz. Ele foi torturado. Por isso, igreja, se nós não sentirmos, quando nós ceiamos, aquilo que Jesus ele fez e faz por mim todos os dias, que sentido tem eu e você estar na presença de Deus? Meu Deus! Que sentido tem nós dizermos que nós servimos a Cristo, mas nós não temos a gratidão de agradecer por aquilo que Cristo fez lá no passado por mim e por você, e ainda faz nos tempos de hoje. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por isso que é importante nós estarmos ceando no Senhor. É um ato também de comunhão, de unidade. E muitas das vezes a igreja não está tendo isso mais dentro da igreja. Sabe por quê? Muitos estão comendo e bebendo de forma indignamente. Meu Deus! Indigna, tocando naquilo que é santo, aquilo que é poderoso. E muitas das vezes pessoas estão participando do corpo e do sangue com raiva, com ira, de forma inadequada para estar participando do corpo. Aleluia. E nós não podemos, igreja, porque é muito sério. A palavra vai dizer, igreja, olha, no tempo passado, você sabe como era comemorada a ceia? Não era a ceia da forma que Jesus estabeleceu. No tempo judaico, eles celebravam a Páscoa. Era a Páscoa, era para quê? Era a gratidão deles do tempo que eles foram libertos da escravidão lá do Egito. E hoje nós temos que ser gratos da onde Jesus também nos arrancou. Eita glória! Aleluia, não se esqueça, aleluia, que este preço foi pago. Ele pagou, ele comprou a tua alma. Meu Deus! Ele é dono da tua vida. No tempo passado, o povo de Israel, o povo judaico, eles celebravam a Páscoa. Sabe por quê? Era um memorial, era uma data que eles sempre se lembravam da onde eles estavam e o que eles estavam vivendo. Eles se lembraram da onde eles foram arrancados, que foi custo de liberdade, de quebra de jugo. Foi arrancado toda a escravidão da vida deles. Aleluia. É forte, Pai. Depois disso, o que veio? Aí veio Jesus Cristo, o próprio Verbo, o próprio Cristo, a qual se assenta,
à mesa com os seus discípulos, a qual se tornarão apóstolos dele. A palavra vai dizer que no meio de um deles tem um traidor, mas nem por isso Jesus lança ele fora, igreja. Aleluia. É muito importante nós entendermos que no nosso meio sempre vai ter um, sempre vai ter dois, mas nós não podemos lançar fora, sabe por quê? Porque senão Jesus Cristo, com toda a tua autoridade, com toda a tua sabedoria, com todo o seu poderio, ele já saberia quem ia trair ele. É, Pai. Mas o Senhor, ele é poderoso. Aqui nós vamos ver que no passado Jesus, ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele carregou um peso, uma cruz. Ele foi torturado, ele foi moído. Ali teve muita dor, muito sofrimento. Sabe por quem? Por mim, por você. Aleluia. Aquela caminhada foi um peso muito grande. Só Jesus sabe o peso da humanidade que ele estava carregando nas costas. Só Jesus, ele sabe o peso que a humanidade tem sobre ele. De pessoas quando diz: Senhor, eis-me aqui, mas tem negado ele todos os dias. Meu Deus! Rei, Camanai, tem crucificado ele ainda todos os dias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós vemos que é um memorial de amor. Olhando para o passado, nós vemos que através de Cristo, através do Senhor, ele não mediu esforço, ele não se importou com o peso, com a dor, com o sofrimento, mesmo os seus poros transpirando sangue, sabendo que ia chegar no momento a qual ele seria jogado na mão daqueles que não tinham piedade, que ia bater, que ia machucar, aleluia. Mesmo assim ele cumpriu, aleluia, aquilo que ele diz para o Pai. E por que nós, aleluia, viramos as costas para o Senhor? Meu Por que Deus! nós abandonamos a Cristo? Glória a Deus. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Jesus, ele chama, vem quem quer, ele não obriga ninguém a fazer aquilo que ele manda. Mas se você quiser servir a Cristo, ele está dizendo: é da minha forma, é do meu jeito, é conforme eu quero. E ele diz: toma a sua cruz e segue-me. Meu Deus! O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter todo o ouro e toda a prata desta terra, mas perder o bem mais valioso que é a salvação? É, Pai. A palavra diz que Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, que através dele, se nós comermos deste pão, nós teremos vida eterna. E aquele que come deste pão nunca mais terá fome. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que através do sangue de Cristo, a igreja tem afirmação, aleluia, que ele será salvo através do seu sangue, justificado pelo teu sangue. A palavra vai dizer que na grande ira de Deus, através do sangue de Cristo, nós seremos justificados através de Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Eu e você seremos justificados é por Cristo. Por isso, igreja, que é a importância da Santa Ceia. Aleluia, Jesus. Eu poderia trazer outra palavra para a igreja, como o bispo diz, hoje é culto de Santa Ceia. Mas tem muitas pessoas que participam da Santa Ceia sem saber a importância que ela tem. É, Pai. Ela não fala só agora, ela tem passado, ela tem presente. Aleluia. O passado, Jesus, ele pagou um alto preço. No passado ele foi moído pelas minhas tuas transgressões. E agora vai falar do presente. Olha o que diz aqui no presente, ó. Eu fiz até uma anotação aqui, igreja, para ficar bem mais complexo para mim e para você entender. Quando fala
presente fala dentro. Fala de comunhão, presente. Fala de um momento de autoexame, olhar para o presente. Por que que o Senhor disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer e beber do pão e do cálice? Por que que o Senhor pede para que eu e você se examine? Por quê? Porque é um ato de comunhão, é um ato de dentro. O passado Jesus fez lá, agora nós estamos vivendo o presente e fazendo aquilo que Ele nos ensinou. Nós estamos vivendo tempo presente em comunhão, estamos vivendo um momento presente agora. E por isso que toda vez que nós comemos do pão e do vinho, nós temos que se examinar antes de participar, ou de comer, ou de beber. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Porque antes de nós tocarmos no corpo e no sangue, primeiramente nós temos que confessar, nós temos que se arrepender, nós temos que se humilhar e pedir perdão para o Senhor de tudo aquilo que nós fazemos ou vamos fazer. Por isso que é importante, aleluia, nós pedir perdão por tudo aquilo que nós cometemos, confessarmos aquilo que nós fizemos, se arrepender e se humilhar daquilo que nós praticamos, para que este mal, para que isso não faça parte daquilo que nós estamos bebendo ou participando e comendo do pão e do vinho. Nós não podemos indignamente, ou nós temos que examinar nós mesmos, se nós estamos aptos para participar do corpo e do sangue de Cristo. É, Pai. Muitos têm tocado no corpo e no sangue de qualquer jeito, com desavença, com contenda, com briga, ou outras coisas que só a pessoa sabe que Deus não se agrada. Por isso que o Senhor vai dizer uma autoexaminação. Ele está falando um ato de comunhão. Quando fala examinação, é ato de comunhão. Como que eu vou participar de algo que eu não tenho comunhão e não tenho sabedoria daquilo que eu estou participando? É, Pai. Aqui vai falar, igreja, que Jesus diz para que nós viemos se aperfeiçoar, para que nós viemos se libertar daquilo que não faz mais parte de mim e de você. Aleluia! Como que nós podemos dizer que Cristo está em mim, que Cristo vive em mim, mas aí as coisas velhas ainda faz parte de mim? Eita Deus! Como que nós podemos dizer que Cristo está em mim, mas ainda eu estou vivendo o velho, aquele homem lá atrás ainda, aquele velho homem já morreu, aquele homem não pode fazer mais parte da minha e da sua vida, aquele homem já não é mais parte sua, aquele homem já foi, ele já morreu, agora é um novo. Assim como o bispo diz, muitos dizem, eu estava até vendo, pessoas falam, eu sou servo, o servo trabalha, mas ele recebe por aquilo que ele faz. Mas agora o filho, ele é co-herdeiro da herança do pai. Então nós somos filho. Filho, ele é co-herdeiro do dono, do rei. Aleluias. Por isso, igreja, que a palavra vai dizer, que a ceia vai dizer que tem o passado, o presente. O presente é que a igreja viva em comunhão, em unidade, num só pensamento, num só corpo, num só espírito, numa só fé, numa só esperança. É por isso, aleluia, que Jesus diz que a igreja dele não pode estar dividida. O Aleluia. corpo tem que estar sarado. Aleluia, glória a Deus. Porque através do teu sangue, ele afirma que a sua igreja foi comprada, pagada. Aleluia! Através do teu sangue, ele nos purificou.
através do sangue, aleluia, as nossas transgressões foram saradas, através do sangue, aleluia, a nossa condenação, aquilo que o inimigo nos acusava, agora Jesus, ele compra a tua alma, ele compra a minha, a tua vida, e isto tem um preço, isso tem um preço. E por que nós não valorizamos isso, igreja? Por que nós não damos valor por aquilo que Cristo faz na minha e na sua vida todos os dias? Aleluia, Jesus. Por que nós vamos trocar Cristo por desejos do mundo, por opções da carne, por algo que não agrada ao Senhor? Porque nós sabemos que quando nós ceiamos, nós estamos declarando que nós somos um corpo incorruptível. Agora nós não vamos se corromper com o mundo